Irmãos, nós vamos continuar falando sobre o avivamento como propósito eterno de Deus. Já vai usar várias facetas com relação ao que vai acontecer de Gênesis até Malaquias, tá? E nós vamos estar falando alguns pontos importantes que fazem parte do nosso avivamento. Então, eu preciso ver quais são os altos e baixos, quais são as estratégias que Satanás usou para derrubar e quais são as estratégias que Deus nos dá para nós podermos levantar, para continuarmos avivados, com nossa vida firme na presença do Senhor, tá bom? Eu vou ler para os irmãos um texto bíblico que se encontra no livro de Judas, para a gente dar início. Judas, do versículo 5, ele diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Certo? Olha o que Judas está falando aqui. Deus, ele tirou um povo, salvou um povo de uma situação, alimentou esse povo, colocou nele espírito de avivamento, colocou sobre ele a sua proteção, mas esse povo, ele continuou com a sua rebeldia contra o Senhor, e Judas faz lembrança disto, e disse: olha, Deus não poupou os que não creram, aqueles que não acreditaram no poder de Deus, na pessoa divina, naquele que havia liberto, que havia dado a ele a salvação, mas que rejeitaram por completo o Senhor. E é essa rebeldia que estava no coração do povo, lá no Egito, que nós vamos estar estudando, por que isso acontece até hoje no coração dos homens e no coração da igreja. Por que muitos irmãos continuam ainda com o espírito de rebeldia, vendo o que o Senhor está fazendo, vendo o que o Senhor está operando, e vendo as belas promessas de Deus para cada um de nós. E o povo se mantém ainda com o estilo de rebeldia contra o Senhor. Mas de onde que vem isto? Nós vamos aprender hoje, tá? Sobre a queda de Lúcifer e o primeiro casal. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? O primeiro casal, o que aconteceu com o primeiro casal que Deus criou? O casal espiritual, andavam na presença do Senhor, né? Tinha todas as providências de Deus. Aí eu vou usar aqui a expressão que está no livro de Jó. Jó tinha a cobertura do Senhor, né? Tá vendo? O que é que o diabo quer tirar da gente? Essa cobertura do Senhor, né? A proteção de Deus, tá bom? Então vamos ver um pouquinho aqui. Eu coloquei algumas figuras, porque eu gosto muito de figura, né? A minha figurinha desde 1970, né? Eu tenho todas elas num caderno de desenho, tudo coladas, né? Então eu gosto muito de figura, então eu gosto de colocar as figuras para os irmãos estar olhando para as figuras, tá bom? Então a queda de Lúcifer, todos nós cristãos estamos cientes de quê? Das batalhas bíblicas, não estamos? Quando vai ler a Bíblia lá, está vendo lá, acontece lá as batalhas contra os malequitas, né? E aí o poder vem lutando, aí Davi matou Golias. Então, há muitas batalhas na Bíblia, nós conhecemos elas. E por que houve essas batalhas? Né? Por que houve as batalhas bíblicas? Guerra entre tribos, nações e continentes. A Bíblia fala sobre isso? Guerra, continente, guerra entre o povo, nações, e guerra até dentro de casa mesmo, né? Acontece, tá bom? Por que acontece tudo isso? Para esfriar o povo,
especialmente a igreja de Cristo. Então, muito cuidado com isso aqui, ó, tá bom? Mas vamos ver um pouquinho mais aqui. Guerras, rumor de guerras estão sempre aonde? Nos jornais, então. Jornais, revistas e televisão. Satanás, ó, o inimigo de Deus e das almas, está por detrás de quem? E todas essas coisas. O que é que diz o evangelista João, no capítulo 10, versículo 10, parte A? O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Então, quem está por trás de todas essas coisas aqui? De guerras, rumor de guerras, né, briga contra as nações, o próprio Satanás. Por quê? Porque ele quer infernizar, ele quer acabar com a criação de Deus, né? Ele quer destruir a criação de Deus, especialmente quem? O homem. Que o homem é a menina dos olhos de Deus. É a coisa mais preciosa para Deus. Somos nós, não somos essa terra. Não é as aves do céu, não é os animais do campo. É o homem. É o homem. Tá? Deus não desceu da terra para cá para falar com animais. Ele desceu para falar com quem? Com os homens. Para estar entre os homens. E anunciar aos homens as boas novas de salvação. Tá bom? Então, essas guerras acontecem porque o diabo está por trás de tudo isso aqui, colocando no coração do homem o quê? A ambição, o desejo de vingança, o ódio, sabe, desordem, o egoísmo, sabe, é meu, não é teu, é meu, aquela coisa toda. Tudo isso é o diabo que coloca no coração do homem. É necessário e importante que tenhamos melhor conhecimento de quê? Das estratégias de Satanás e que conheçamos melhor a sua natureza, o seu propósito, a fim de estarmos aqui, atentos durante todo o nosso dia à sua presença ao nosso redor. Tudo, irmãos, tudo. Até sei lá, um sopro diferente passar por você, desconfie. Cuidado com isso, né? Uma visita inesperada traga uma coisa para você assim, fica um pezinho atrás, tá bom? Analise primeiro, escute e recorra à palavra do Senhor e vê o que Deus tem a dizer sobre essas coisas para nós, tá bom? Não vai se entregando assim de corpo e alma não, senão o bicho pega, tá bom? Vai desconfiando das coisas. Então está aqui, ó. Nós cristãos precisamos, nós cristãos, todos os crentes, precisam conhecer de fato a estratégia de Satanás. Como é que ele utiliza? Como é que ele se chega a nós? Como ele chegou para Eva? Eu sou Satanás, eu vim te tentar. Foi assim que ele chegou? Não, foi como amigo. Foi amigão do peito, né? Sabe, um camarada batendo no peito assim, ó, dizendo assim, olha, eu sou teu colega, sou teu amigo. Estou contigo e não abro. Viu? Então tem que conhecer qual a estratégia dele, também conhecer também melhor que a natureza do diabo. Conheça a natureza dele, meu irmão. Tá bom? Vamos seguir aqui. E o propósito dele também para com o homem. Se queremos manter a nossa vida diante de Deus, dentro dos propósitos e vontade dele, precisamos conhecer quais são as estratégias e as táticas do inimigo desde o início da sua existência. Como foi que ele se tornou esse inimigo tão cruel contra Deus e contra o homem? O homem, o livro que eu estou lendo para os irmãos, ele coloca uma coisa interessante. Ele diz que quando Deus criou todas as coisas e criou o homem, ele olhou para o melhor anjo que ele tinha, o mais especial, e disse, agora cuide deles. Aí o problema, né? Como é que um anjo todo poderoso vai cuidar de uma criatura tão finita e tão pobre como nós? E sem poder nenhum.
Aí foi onde Deus testou. Deus testou o anjo. Cuide destes homens, da minha criação. E o anjo, eu, o mais reluzante, o príncipe dos príncipes, vou me sujeitar a essas carniças? Olha o orgulho. Aí Deus começou a perceber o orgulho. Irmão, teste as pessoas. Você vê uma coisa? Lembra de Naamã? Eu, capitão, general dos exércitos da Síria, venham para cá, nem olha para minha cara, manda só banhar. Vou fazer isso não. Quer dizer, olha o orgulho. Teste o homem. Teste o homem, fazer uma coisa bem simples. Ele vai ficar assim, eu. A mãe fazer a coisa impossível. Ele, eu vou fazer a coisa impossível. É fazer de tudo, né? Porque ele quer se mostrar. Mostrar que sabe. Mostrar que vai fazer. Mas manda fazer a coisa insignificante, bem pequenininha. Irmão, vai à igreja. Eu canto no hino da igreja. Eu que tenho uma posição social lá fora. Aí você vê quem é o diabo, viu? Aí, ó. Então vamos lá. A história dele aqui, contada na Bíblia. Temos poucas informações sobre a sua origem. Ninguém sabe muito bem como se passa isso. Mas tem alguma coisa na Bíblia, né? Porém, escritores do Velho Testamento apontam Babilônia como o trono do reino de Satanás, pois ela fora muitas vezes governada por homens que personificaram, homens que tinham essa personalidade diabólica, né? Ou satânica, tá? De uma maneira muito real e seus propósitos de maldade, tá? Então, Babilônia, na visão dos escatologistas, né, e de muitos estudiosos bíblicos, tem como referência de que os medo-persas e o próprio rei da Babilônia e outros governantes, eles se personificaram, ou seja, tiveram uma atitude diabólica do trono de Satanás para atingir o povo, as nações que eles chamavam de inimigos, né? E aí matarem com crueldade, né? O que diz o profeta Isaías? Eu vou ler para os irmãos, para correr, o que diz o profeta Isaías. Eu acho que alguns irmãos já sabem que diz Isaías 14, e a partir do versículo... que foi que eu... Isaías, aí do versículo 14, ou versículo 11, ele diz assim, já foi destruída na sepultura, ou já foi derrubada a sepultura, e a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde os céus, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, e de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me exaltarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É uma referência ao que está acontecendo aqui com a Babilônia. Mas é uma referência também ao próprio Satanás. É uma personificação, como muitos estudiosos dizem, não se refere ao próprio diabo, mas sim ao rei, né, que assim tinha essa atitude. O profeta foi instruído por Deus para colocar algo que se assemelha, portanto, ao próprio diabo. Quem quis ficar acima de Deus? O próprio Satanás. Quem quis dominar o mundo todo? Babilônia, Roma.
os medo-persas, o Egito. Todos eles queriam dominar o mundo e ser o mais poderoso de todos. Morreram. E o próprio diabo também, ele se assemelha dessa forma, como querendo ser aquele que está acima de Deus. E observa que Isaías diz, como caíste, ó estrela alva, né? Filho da alva, ou seja, o resplandecente do céu, como caíste, e veio, portanto, a terra, perdeu as alturas, e o próprio Judas que nós lemos, no versículo seguinte, ele vai dizer exatamente isso. Se Deus não poupou nem os anjos, não poupou nem o seu próprio filho, quanto mais os anjos que deixaram, portanto, a sua ordem natural. Tá? Então, essa referência, ela pode ser colocada como se referindo, portanto, ao próprio diabo, a Satanás. Tá bom? E aí temos o profeta Isaías vendo aí algumas visões. O que diz o profeta Ezequiel? O 28, de 11 a 19, eu vou ler para os irmãos. Tem uma referência também colocada, que alguns dizem não é. O profeta não se refere, portanto, ao próprio diabo, mas ao Egito e à própria Babilônia, mas muitos escatológicos também se referem, dizem, que a referência também tem muito a ver com a própria personalidade do diabo. No versículo 1 assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Lembra, Tiro é uma personificação. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estiveste no Éden. Quem estava no Éden? O rei de Tiro? Não. Então, uma referência ao diabo que esteve no Éden, na criação. Então, hoje, estiveste no Éden, jardim de Deus. Quem estava no jardim de Deus? O rei de Tiro? Não. Então, o profeta sendo colocado na sua boca a palavra do Senhor, que está fazendo referência, portanto, ao próprio de Satanás. E ele vai dizer, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carboculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os tamborins, ou os tambores, e os teus pífanos, ou pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido. Quem era o querubim? O rei de Tiro? Não. Então, tu era o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou o quê? Iniquidade em ti. Até no dia que Deus disse, olha, há iniquidade em teu coração. Ou seja, ele queria usurpar o trono de Deus. Ele já tinha preparado um exército. E nós vimos essa luta que foi descrita por João no Apocalipse, que a terça parte do céu, dos anjos, caíram com o diabo, foram expulsos do céu. A terça parte é um grande exército. E com esse exército ele queria o quê? Ele queria miliciar. Ele queria lutar contra os anjos que estavam próximos de Deus, para tomar o trono do Senhor e ser o Deus Todo-Poderoso. Como a criatura se revolta contra o Criador. Observa isso, irmão. Se ele tentou fazer isso com o próprio Deus, e depois tentou fazer com o próprio Filho de Deus, imagina comigo e com você. O que ele não tenta fazer? Nos iludir.
com pensamentos e muitas ideias. Tá? Então, observe que esses dois textos se referem, portanto, ao próprio Lúcifer. Tá? Em nossa história, muitos outros homens e mulheres personificaram a Satanás em suas atitudes e de destruição e ódio, como rei da Babilônia, aí temos os faraós do Egito, aí temos Jezabel, rainha de Israel. Olha aí, ela foi rainha de Israel, que Manassés colocou lá, certo? Aí temos Hitler, as últimas personificações serão, portanto, o falso profeta, a besta, nos últimos dias do Apocalíptico, né? Então, nós precisamos conhecer isso para que o nosso coração continue firme no Senhor, avivado. Porque mesmo tendo um avivamento espiritual em nossas vidas, nós não podemos nos descuidar dele, porque ele pode se intrometer, entrar, como lá em Jó nós vimos, quando Deus disse assim, e tu vem de onde? Ele, de rodear o mundo e passear por ela. Onde é que ele estava indo? Para a casa de Deus. Para a casa de Deus. E Deus falou com ele, disse, tu vem de onde, homem? Né? De passear a terra, rodear. Aí surgiu o nome de vagabundo. É o que ele está fazendo. Para pegar as pessoas, viu? Então, nós que estamos... Isso já passou. Mas está presente em nossas vidas hoje. No Brasil tem isso aqui. Nós temos muito cuidado para que não aconteça a perseguição na igreja e haja, portanto, o esfriamento. Que já está tão frio, né? A pensou se levantar agora? Bastou só um vírus. Imagina quando levantar esses farol aí, né? Então, esses dois textos, meus irmãos, lidos, descreve a origem e o caráter, a natureza e a posição do anjo Lúcifer. Tá? Ele esteve com o primeiro guarda do Jardim do Éden. Quem foi o primeiro guarda do Jardim do Éden? Não foi Adão? Ele esteve com ele. Dizem aí que ele viu a forma como Deus, a Trindade, criou o homem do barro. Criou essa massa aqui, ó, o corpo do homem, e colocou nele o espírito. Então ele viu a criação do homem. Ele disse, então eu fui criado diferente desse homem aí. Esse homem é fraco. Não tem poder nenhum, só mostrei que o anjo a velocidade dele é mais do que a luz, né? Muito rápido. E muita força. Então Satanás é inimigo de Deus e das almas. Ele não quer o povo de Deus, que o povo de Deus tenha uma vida avivada na presença do Criador. Ele não quer que o povo de Deus continue em pé, louvando, adorando o Senhor. Por isso que ele foi até Jesus e disse, se prostre diante de mim e me adore. Fique de joelho diante de mim e me adore. Porque ele quer arrancar do coração do homem a adoração para ele. Mas ele quer destruir a igreja. E colocando no coração da igreja o quê? Um esfriamento. Ele começa como? Com dúvidas, questionamento. O que aconteceu logo depois da saída do Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho, que houve aquela grande festa de alegria, todo mundo viu a mão de Deus, o poder de Deus ali, mas duas pessoas se levantou depois contra Moisés, e era o braço forte de Moisés. Irmão, estão lembrados de quem é? Miriam e Arão. Onde o diabo quis atingir? Foi logo lá na Miriam e Arão, dois irmãos de Moisés. Se levantou, o diabo foi lá e disse, olha, tu está vendo que ele está todo poderoso? Será que Deus não fala com vocês não, só fala com ele? E aí eles foram até Moisés, e brigaram com Moisés, e disseram, botaram o dedo na cara de Moisés, olha, tu pensa isso o quê?
Tu pensa que é o melhor pastor? Aí começa, né? Tá vendo? E aí, na mesma hora, o que aconteceu? Ficaram leprosos. Leprosos. E Moisés intercedeu. E Deus salvou os coitados lá. Olha, o diabo tentou esfriar o coração de Moisés. Já tinha ganho o coração de Miriam e de Arão. Mas de Moisés ele não ganhou. Tanto é que depois ele está pelo corpo dele. Viu, irmão? Ele não quer o avivamento da igreja. E o Espírito Santo quer que a sua igreja seja avivada continuamente. A queda do ser humano. Então vimos aí como aconteceu aí a queda do diabo. Porque ele é inimigo de Deus e das almas. Tentou ser mais poderoso do que o Senhor. E o ser humano? Como ele atingiu o coração da humanidade? O coração do homem? O nosso coração. Como foi que ele chegou lá? Paulo escreve algo muito importante para o povo de Deus em Efésios 4, em Efésios 6, 12, né? É bem conhecida, parece que a irmã leu isso aqui, não foi, irmã? Efésios 4, ou 6, 12. Eu vou ler para ficar mais bonitinho, né? Diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Onde é que é a nossa luta? Nos lugares celestiais. Aí o apóstolo Paulo, quando escreve também Efésios capítulo 2, ele vai dizer para nós assim, que Deus nos salvou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Colocou lá no meio da luta. Está vendo? Deus nos tirou dos purões do Satanás, lá da mão dele, e nos levou para uma região celestial, onde acontece o quê? Ó, aqui, ó. Onde tem as hostes espirituais da maldade. Nos levou para lá para nós conhecermos. E disse, é aqui a nossa luta. Vocês estão em campo de batalha. Nós estamos em campo de batalha. Por isso que a igreja ela deve continuar avivada no Senhor. Glorificando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor, dando glórias a Deus. No campo de batalha, para que o inimigo corra e veja que a igreja do Senhor é uma igreja santa, avivada e poderosa. Está vendo, meus irmãos? Não é assim que faz os guerreiros? Ah! E o inimigo começa, né? Fica com medo, correndo, né? Porque quando eles começam a ouvir o som da trombeta do povo de Israel, eles ficaram tudo nervoso lá, de quem? Deus de Israel já vem atrás da gente. Então a igreja deve continuar cantando louvores animados, cantando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, para que as trevas de forma alguma venham esfriar o coração da igreja, do povo de Deus. Então, igreja não é lugar de dormir, é o lugar de glorificar o nome do Senhor com alegria. Viu, meu irmão? Então Paulo fala aí que a nossa luta, olha o tanto de gente que nós vamos lutar aí, e são lutas que nós não vemos, mas que estão em nossa mente. Lembra que eu falei para os irmãos? Onde é que o diabo luta? Na nossa mente, porque os nossos olhos são guia. Então, se os nossos olhos for guiados por o diabo, nós vamos ver muita coisa ruim. Mas se nossos olhos for guiados por Deus, nós vamos começar a ver coisas boas para destruir o mal que está tentando destruir o povo. E aí vamos ser mais do que vencedor, como diz o apóstolo Paulo. Então, Adão e Eva viviam momentos de grande alegria. Olha, nesse momento de grande alegria, nós também não podemos nos distrair. Vamos ficar alegres, mas vamos ficar vigiando. Viu? Vigiando. Então, alegria é a presença de Deus. E o anjo que ficou encarregado de cuidar do casal, traiu a quem? A Deus. E colocou o seu plano em
ação para destruir o que é a comunhão do homem com Deus. Então foi o que o diabo fez. O diabo, o querubim foi colocado por Deus para cuidar de quem? Do homem. Do homem. Para servir o homem. E aí o homem com muita alegria no coração diante do Senhor, tá? E o diabo lá só olhando, ó. Na hora que ele se descuidar, eu pá, dou uma queda, né? Aí o crente na igreja muito bem, alegre, cantando, louvando o Senhor, tal. Aí chega um e disse: tu tá alegre por quê? Aí você disse: tem algum motivo que eu não estou sabendo? Aí começa, né? Aí começa a colocar a dúvida. Aí você começa a ficar assim: mulher, ele estava tão bem. Você me trouxe, colocou uma dúvida na minha cabeça. O que foi? Falaram mal de mim? Eu estou dando algum escândalo? Aí começa, né? Colocar a cor no cabelo da pessoa. Aí você começa a desfriar a pessoa ali, ó. Oh, meu Deus do céu, né? Foi assim que o diabo fez, ó. Adão e Eva tão bem lá, olhando os pássaros, extraindo com a natureza de Deus. Aí quando Eva olhou assim, disse: que fruta é aquela? O diabo, agora que eu vou aproveitar aqui, viu? Está vendo aí? Então, não basta distrair muito com os encantos da terra, irmão. Podemos observar, irmão, 4 passos para Satanás, que Satanás se utilizou para chegar ao casal e praticar o mais terrível mal contra a humanidade. 4 passos básicos e que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, guarde no coração e aprenda esses passos aqui para você se desviar do diabo e da maldade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro é a aproximação. Ele chegou e disse assim: eu sou o diabo. Foi isso que ele chegou? Não, foi assim não, né? Ele ficou assim: te admiro tanto. E por que ele? Tu está querendo comer essa fruta, não está? Mas não posso. Quem foi que falou que não pode? Foi Deus. Por que Deus falou isso? Tu sabias? Que se tu comer, tu vai ser igual a ele? Ele está te enganando. Olha a conversa bem boa, né? Aí aproveitou a vontade, o desejo e com a sedução para fazer o negócio, né? Então ele se aproxima. Ele se aproximou de Eva e fez a pergunta assim, ó, a fim de criar o quê? Dúvida nas instruções dadas por Deus. É assim? Olha como é que chegou. É assim? Tu vai ser crente para viver dessa forma? Ó, é assim que Deus diz: não comerei, olha a palavra aí, toda. Deus disse isso aqui? Deus não falou isso aqui não. Toda, ó. É assim que Deus disse: não comer de toda a árvore do jardim. Eles não podiam comer de toda a árvore do jardim? Podiam. Só não podiam comer de uma. Olha o que ele colocou na cabeça de Eva. Ela nem observou essa palavrinha bem aqui, ó. Toda. Olha como é que ele chega. Ele chega acrescentando algo que não existe. Observe aí, irmão. As histórias são acrescentadas. Fale uma coisa para alguém, manda alguém contar para outra pessoa. Quando chegar aqui, dessa pessoa está acrescentada. Você conta uma história para alguém. Uma pessoa que tem a boca de sapo, ela vai contar para outra pessoa que tem a boca maior do que a dela. Ela conta para outra pessoa que tem a boca pior ainda, a boca do mundo. Entendeu? Aí, quando você for dar conta da história, você assim: mulher, não faça assim que eu contei não. Eu digo: O diabo colocou dúvida e disse: de toda a árvore do jardim? Olha aí. Se alguém não conhecesse, eu botei aqui, né? Se alguém não conhece a palavra de Deus, como ela vai reagir diante de Deus? Se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, como é que ela vai reagir? Como é que ela vai dizer, se defender? Lembra como foi que chegou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele sabia que ele podia transformar. Mas Jesus obedeceu a ele? Ele fez? Não.
Não fez isso. Venceu o diabo. Bom, Eva não venceu. Uma das coisas mais importantes no avivamento espiritual é o conhecimento da palavra de Deus. Porque muitos irmãos nas igrejas vivem, portanto, adormecidos. Lembra do profeta Joel? O profeta Oséias? O meu povo, ele se destrói por falta de conhecimento. Se nós não temos conhecimento da palavra de Deus, irmãos, fica muito fácil de nós sermos desanimados com uma pessoa muito espertalhão lá fora. Uma pessoa bem estudada. Sabe? Ela começa a trocar palavra com você e você começa a ficar assim, impressionada com as palavras. Que conhecimento você tem. Aí se deixa levar por elas. Quando a pessoa começa a falar assim, feito um tagarela, você diz assim, calma, deixa eu falar também. Você está falando errado. Está vendo? Aí você começa a falar a Bíblia para ele. Ele vai embora de você, porque ele sabe que você conhece Bíblia. Tá bom? Por que conhecer as regras de Deus e em sua palavra? Essas pessoas são fáceis de serem tragadas por Satanás, porque desconhecem, né? Geralmente, elas andam distraídas e não atentam para o cuidado espiritual. São Evas. Estão distraídas com as belezas das coisas, né? Com os frutos, quase as coisas estão sendo colocadas diante do mundo. E aí, ela termina se distraindo. E nessa distração é que o diabo vai chegar e se aproximar. O que está vendo? Tu está olhando o quê? Olha, tem um lugar melhor para você. Eu tenho um site maravilhoso para você. Você vai passar o dia todo olhando para ele. Viu? Não esqueça, irmão. Ele sempre usou a mente e o pensamento das pessoas. É a mente e o pensamento. Ele usa a tua mente e coloca pensamentos errados dentro do coração do homem. A igreja precisa estar em alerta para continuar com o pavio aceso, né? Levantada para o Senhor. Segundo passo, atitude negativa contra Deus. Ele sempre vai chegar perto de alguém com alguma atitude negativa. Só quer ser. Eu não sei, alguns irmãos podem ter visto aqui, um irmão crescendo na fé e outro chegar e dizer, só quer ser cristão agora. Né? Começa a colocar, olha aí, ó, atitude negativa. Não, olha, não vá assim não, está com muita sede no pote, né? Você é novinho, não foi nem batizado ainda. Aí começa, né? O irmão está ali querendo dar o dízimo na igreja. Você não foi batizado, não pode dar o dízimo na igreja, não. O que foi que disse isso? Foi o diabo. Então pode ter sido o diabo. Olha a coisa. Viu? Então ele começa com coisa negativa contra Deus. Satanás gosta, irmão, de criar nas pessoas uma atitude de que Deus não é 100% correto. Sabe? Eles, o justo, honesto e bom. Ele sempre coloca alguma coisa. Não, Deus é ruim. Deus não é bom, não. Olha, mudou a tua vida? Mudou o quê? Ele começa a criar coisas para distrair as pessoas, tá bom? Ora, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos abrirão, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus sabe, diz para ela, porque Ele sabe disso, você não sabe. Ele escondeu de você, por isso que Ele não é bom e nem justo. Se Ele fosse um Deus bom, Ele dizia para você, olha, como é que você vai ficar igual a mim. Mas não, ó, o diabo vai colocar coisa negativa no coração do homem. O terceiro passo, estimular para o erro. Ele vai estar sempre estimulando as pessoas para praticar o que é errado diante de Deus. O ataque de Satanás é sempre estimular o desejo errado.
Ele conseguiu estimular a Eva para querer ser igual a quem? Olha, como tu vai ser igual a Deus. Tu fizesse bem aqui, meu amigo, acabou. Tu vai ser igualzinho a ele. Tá? Se tu fizer uma coisa errada, todo mundo vai te respeitar. Assim na bandidagem acontece. Faça coisa errada, que todo mundo vai te respeitar. Tem alguns filmes de desenho também que gostam de ensinar isso aí. Tá? Para o outro entrar na roda lá, ser amigo do grupo lá. Faça coisa pior, que tu vai ser aceito pelo grupo. Tá? Tem um joguinho desse aí no desenho. Então ele conseguiu estimular Eva para ser igual a Deus. Só que ela não sabia que iria conhecer o mal. E o que é o mal? O próprio diabo. Satanás sabia que o corpo do homem seria o único canal pelo qual o fruto deveria ser consumido. E o diabo foi diretamente na mente dela em seu desejo e ego. Ele sabia que o fruto podia cair na terra, não tem nadinha. Podia apodrecer, nada ia acontecer. Mas sabia que se um dia caísse na boca da humanidade, né, de um ser humano, algo ia mudar tudo na vida da humanidade, na história. Ele sabia disso. Então o canal seria atingir Adão ou Eva. E ele colocou em Eva. Quarto passo é sugestionar. Tá bom? Ele vai sugestionar. Satanás tem a capacidade de sugestionamento. Ele usa de todos os meios para nos induzir a fazer exatamente aquilo que queremos fazer. O que Eva queria? Comer. O que foi que ele sentiu que Jesus queria fazer? Comer. Ele foi diretamente no ponto, né? Mas Jesus não cedeu. Se você quer fazer uma coisa, não faça. Se você perceber que está sendo muito fácil, não faça. Tá? Satanás está ajudando. Então a carne quer, a mente quer, agora a decisão é fácil. Fácil porque ele usa de argumento atraente, cogitando o pensamento conosco sobre a possibilidade diferentes. Eva fez a decisão errada. E nós, irmãos? Quantos irmãos deixou o coração fechado para Deus e hoje já anda por aí, tanto lugar, ou não sabe mais nem o que é? Está vendo? Porque tomou a decisão errada. Resultado da decisão errada, o mundo começou a mudar, o casal sofreu pena, a serpente sofreu também, o mal tomou conta do coração do homem, Satanás entrou, separação entre Deus e o homem. Os danos foram grandes, o homem entregou ao diabo o mundo que Deus criou, lembra? Deus fez a terra para o homem, o céu para Deus, para o diabo nada, mas ele tomou do homem. E ele conseguiu diluir o amor e a fé do homem. Foi destruindo a fé do homem. Uma nova oportunidade é dada aos homens. Tudo será recuperado em quem? Em Cristo. A fé, o amor, a esperança e avivamento espiritual. Nós vamos encontrar em quem? Na pessoa de Cristo. Dividir a família é a segunda estratégia do diabo que tem usado para acabar, para chegar até a igreja e para destruir a nossa grande expectativa, né, da nossa esperança, que é Jesus. Arrancar de dentro do ser humano a figura, a pessoa de Cristo Jesus. Ele tem conseguido em muitas pessoas, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, nós vamos estar com esse anjinho aqui, ó, certo? Nós vamos estar vendo qual foi a estratégia que ele usou para destruir a família. E será que não está usando hoje para destruir a família? Que estratégia está usando hoje para destruir a família da gente? É muitas coisas, meus irmãos. É o anjinho voando aí, viu?
Tá bom, meus irmãos? Amém? Por isso.